Olá, gente, tudo bem? Aqui é Gilson Castro, trazendo aqui para vocês mais um dos nossos conteúdos de podcast, né? Podcast esses que estão aí também nas nossas redes sociais, aí sendo comentados. Foi criado aí um canal do Instagram só para nossos conteúdos de podcast. Estamos aí fazendo as reedições e republicando nossos conteúdos, assim como também a gente não, já estamos lá no nosso canal do YouTube, né? Onde a gente traz aí o mesmo conteúdo, às vezes a gente consegue incluir uma coisinha a mais aí, algum brinde a mais aí para você que nos acompanha e principalmente aí através do nosso blog, né, o Gestão Inteligente. E nós começamos aí a nossa quinta temporada agora no ano de 2024 e trouxemos aí os primeiros episódios abordando o tema de primeiros passos. A gente ficou muito preocupado, né, de como poderia estar ajudando os novos empresários, os novos empreendedores, assim que iniciam seus primeiros negócios, o que é que eles poderiam estar adquirindo de conhecimento para que fosse evitado grandes erros, grandes despesas, evitando problemas burocráticos, problemas de legalização, problemas de contratação. E aí nós chegamos agora ao nosso episódio 164, né? Vamos fazer aqui algumas dicas e principalmente trazer aqui as principais ferramentas de gestão para novos negócios dentro da nossa série Você Mais Gestor, que é uma série, né, que traz aqui dicas de gestão. A gente foge um pouquinho de contabilidade, de tributo, de obrigações e vai para dentro do negócio, trazendo aqui informações importantes para você aí administrar melhor o teu negócio, para você melhorar o teu desempenho como gestor e dentre outras opções. Então, a gente vai falar nesse episódio 164. Vamos falar sobre ferramentas de gestão para novos negócios. O que que você precisa aí? Qual é o seu portfólio básico que você tem que ter a partir do momento que você cria uma nova empresa? Então, aí dentro da série Primeiros Passos, dentro da nossa série de informações Você Mais Gestor, a gente vai trazer esse tema agora para a gente discutir. Vamos lá? Vamos apertar o play para esse conhecimento? Então, bora! Gente, muito satisfeito com vários resultados. Eu já quero pedir a você aqui desculpa, porque a gente está tendo intervalos muito grandes de publicação de um episódio para outro. A gente já está correndo aqui com tudo que a gente pode agilizar para tentar trazer para você aí um conteúdo pelo menos uma vez na semana. E geralmente às segundas-feiras a gente faz a publicação dos novos conteúdos para que a gente não possa deixar você na mão. Quero também pedir que você, né, compartilhe todos os nossos conteúdos aí para pessoas que querem, né, tirar suas dúvidas sobre como é essa arte de ser empresário no Brasil. Sim, é uma verdadeira arte, porque tem tudo contra ao empresário para que o seu negócio dê errado. E aí a gente vem com essa ajuda, com essa proposta de trazer para você um conhecimento melhor, tá? Um conhecimento em que você possa aí utilizar no dia a dia. Então, dando sequência a essa série de primeiros passos, tá? Nesse novo episódio, nós vamos falar sobre as principais ferramentas de gestão que um empreendedor e um novo empresário deve conhecer para facilitar o seu dia a dia, né? E levar a sua empresa para o sucesso e um crescimento sustentável, e esse crescimento que ele seja duradouro, que Deus queira que ele seja por muito tempo. Mais do que conhecer as ferramentas, né? A dica inicial é colocar em prática e ser disciplinado o uso dessas ferramentas. Por que colocar em prática? Porque muitas vezes, quando a gente senta para conversar com empresários, ele já tem ciência, já tem noção de muita coisa. O que é que impede ele de utilizar essas ferramentas no dia a dia? Apenas iniciar, apenas o desejo dele de querer usar. Muitos não querem utilizar por achar que é uma ferramenta complicada, por achar que não gosta daquilo, daquilo outro, mas com foco no melhor controle dos recursos, essas ferramentas elas são essenciais.
Então, eu quero que nesse momento a gente se concentre um pouco sobre esses primeiros passos e sobre essas ferramentas. Vamos dividir esse conteúdo, tá, em partes para que você possa entender melhor a figura central do gestor dentro de cada negócio. Entender também a importância das informações gerenciais e principalmente o uso da ferramenta para ajudar nas tarefas diárias e na criação de indicadores de resultados. Sim, isso é muito importante, você ter indicadores que possam estar lhe mostrando, sem achismo e sim com toda uma técnica, de que o teu negócio ou ele está realmente crescendo, ou ele está estagnado, ou ele está indo para uma situação deficitária, uma situação muito perigosa para o dia a dia dos seus negócios. Então, tudo isso com o uso, principalmente, da contabilidade, das informações gerenciais, de ferramentas importantes para o dia a dia para você melhor gerir o seu negócio. Ok? Então, isso é a nossa proposta desse nosso conteúdo de hoje. O que que a gente vai destacar aqui? Principalmente, o conhecimento do gestor. O gestor de micro e pequenas empresas deve possuir conhecimentos específicos. Por quê? Porque você deve pensar em um pequeno negócio que é fácil gerir ou dar ordens, né? Porque você deve pensar que isso é muito simples, que são poucas informações, que é pouca movimentação, que vai dar tempo de fazer grandes tomadas de decisões, de que não vai ter grande dificuldade, de que vai ser muito fácil, correto? Errado. Administrar um pequeno negócio com poucos recursos e sem conhecimento é tão ou maior problemático do que administrar ou gerir um grande negócio. As dificuldades, elas seguem, né, as mesmas proporções. Então, vamos aqui, né, ver quais são os conhecimentos que são necessários para você ser um gestor melhor, para você ser um novo gestor, para você ser realmente um gestor e não só uma pessoa que está ali no dia a dia dando ordem sem nenhum critério, ok? Ou tomando decisões aí sem nenhum embasamento. Então, o gestor da micro e pequena empresa, ele deve possuir alguns conhecimentos de áreas diversas, como, por exemplo, sim, contabilidade. Compreender os principais, né, princípios de contabilidade é fundamental para interpretar as informações financeiras e tomar decisões embasadas em números. Deve conhecer ainda muito sobre finanças. Por quê? Porque ter noção de finanças é essencial para gerenciar o fluxo de caixa, investimento, tomada de empréstimo, decisões que envolvem compra, venda, financiamento, se busca dinheiro, se não busca dinheiro, se forma um colchão financeiro, se aplica esse dinheiro, se reinveste o dinheiro. Então, isso é essencial. Um outro ponto essencial também é a gestão de pessoas. Lidar com equipes, motivar colaborador, resolver conflitos, são habilidades necessárias que o gestor tem que ter para se administrar o seu negócio de forma salutar. Outro ponto essencial, que hoje todos nós temos que ter, noções de marketing e de venda. Conhecer estratégias de marketing, vendas relacionadas com o cliente é vital para o conhecimento do negócio, o crescimento do negócio, a perpetuação do negócio, para que o negócio não venha a declinar, por mais que excelente ele seja. Então, dentre esses pontos, a gente vai destacar um pouquinho mais aqui essas habilidades. Principalmente a habilidade aí de administrar e conhecer contabilidade. Não é só compreender os princípios contábeis. Nessa área é fundamental o conhecimento de regimes de tributação, a incidência dos impostos, datas de pagamento das guias e obrigações acessórias, como realizar a emissão de notas fiscais e alguns conceitos ainda fundamentais do dia a dia, que vão fazer toda a diferença. Fique bem atento a isso, tá? Muitas vezes você acha que não, eu não sou contador, eu não preciso saber como é que é uma emissão de nota fiscal. Muitas vezes, esse conteúdo é dominado por um funcionário que de uma hora para outra vai embora da sua empresa, troca a sua empresa por outra, por qualquer R$ 10 de diferença de salário, e ele não, e você vai ficar na mão dele e ele não formou ninguém e você não se preocupou com isso e vai no dia seguinte o funcionário não permanece mais na sua empresa, chega um cliente, é realizada uma venda, como é que você vai fazer para emitir uma nota?
Então, não é que você todo dia vá operacionar essas rotinas básicas de um funcionário, mas que você precisa conhecer o básico para não ficar na mão do funcionário. O ideal é ter um manual de boas práticas, ou contábeis, ou administrativas, ou financeiras, ou um só que tenha todas as áreas, adaptado para o seu negócio. Antes de abrir as portas, isso é fundamental, porque mesmo que você não tenha tempo de treinar uma outra pessoa ou de delegar essas observações, essas rotinas para outras pessoas, o manual vai estar lá com isso tudo posto. E isso fica mais fácil de você ter, por exemplo, um passo a passo dentro desse manual de boas práticas. Então, é uma dica muito boa que eu te dou. Você vai precisar interpretar as informações financeiras e tomar decisões embasadas nessas informações, muitas vezes gerada por uma boa consultoria contábil, ou até mesmo pela sua equipe, ou junto, equipe de trabalho, você, contador e outros profissionais formam esses indicadores e essas informações que serão cruciais para a sua tomada de decisão diariamente. As informações contábeis são cruciais para a tomada de decisão nas micro e pequenas empresas, por mais que essas micro e pequenas empresas não valorizem essas informações, por achar que o dono do negócio conhece muito mais do negócio do que um profissional que está de fora, como um contador. Alguns aspectos relevantes que a contabilidade pode destacar para lhe ajudar no dia a dia dos negócios são esses. Quais? Demonstrações financeiras, que é uma análise das demonstrações financeiras, como balanço patrimonial, demonstração de resultado, indicadores de resultado, permite avaliar o desempenho da empresa. Elas podem ainda revelar a saúde financeira, rentabilidade, liquidez da empresa. Então, assim, é um mundo de coisas que você talvez desconheça. E aí, para a gente não prolongar muito, e esse conteúdo, lembrando, vai estar sempre disponível lá no blog Gestão Eficiente, a gente ainda pode falar sobre gestão de custos, a gente pode ainda falar de indicadores de desempenho, que são aqueles indicadores que você vai precisar e vai estar constantemente aí observando no dia a dia, ali com um caderninho de cabeceira, quanto vendeu, rentabilidade, retorno sobre as vendas, investimento em marketing e vários outros indicadores que você possa elencar. Nesse quesito, não tem uma fórmula de sucesso. Você é que vai determinar os indicadores juntamente com aquilo que é necessário administrar. E aí a gente vai para um segundo ponto agora, que a gente falou sobre gestão, controle e finanças. Ter noção sobre essas finanças da sua empresa, é essencial. Isso vai garantir que o pequeno negócio, que ele consiga realizar tarefas básicas todo dia para que o negócio tenha um fluxo de caixa. Gente, fluxo de caixa, sem brincadeira, é um assunto cansado já. Porque nós, contadores, a gente fala tanto disso. Se você abrir aí as suas redes sociais, o próprio Google e pesquisar sobre esse assunto, você vai ter 300 bilhões de informações sobre isso. E a gente não entende como é que um empresário ainda administra um negócio sem ter números financeiros, sem ter o seu fluxo de caixa, sem saber qual é a previsão de eu arrecadar de vendas hoje, ou na semana, ou no mês, ou no trimestre, ou no semestre, e quais são as minhas obrigações que eu tenho que pagar no dia, na semana, quinzenal, mensalmente. Esse confronto de eu tenho que vender X para poder pagar obrigações no valor de Y, isso é crucial. E isso a gente não entende porque que é tão vasto a, a proliferação desse conteúdo e por que que isso não é seguido pelos empresários. Por que que os empresários insistem em não ter ferramenta nenhuma de controle financeiro com um fluxo de caixa. Então, com o tempo, você vai contrair obrigações, sejam elas fixas ou variáveis, e vai precisar controlar compras, vai precisar que seus recursos financeiros possam ser suficientes para pagar essas contas pactuadas a curto, médio e longo prazo, essas obrigações acessórias, essas despesas comuns do dia a dia. Então, o controle de todos esses pagamentos e recebimentos vai possibilitar você criar sobras de caixa para iniciar os primeiros investimentos, evitando assim que você possa precisar de empréstimo. Ou ainda, se você não quer constituir nenhum tipo de reserva,
Esse dinheiro excedente a gente vai distribuir como lucro. Ok, é salutar para o seu negócio, para você, para os seus sócios. Um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é justamente aí a gestão de pessoas e a questão da liderança. Você é pequeno? Tem aí uma equipe de trabalho? Ou você é uma equipe, né? Você mesmo que cuida de tudo, que tem todos os cuidados e acha que sozinho vai conseguir fazer com que o seu negócio cresça vertiginosamente do dia para a noite de forma milagrosa. Né? Isso é um erro básico, tá, gente? Achar que vai dar conta de tudo pode ser um erro crucial para o pequeno negócio. Esse negócio de pode deixar que eu abra a loja, eu mesmo limpo tudo, eu mesmo organizo, eu vou comprar, eu vou entregar, eu mesmo entrego, eu tenho cuidado com isso, porque você acaba fazendo tudo e no final do dia você vai ver que não fez nada. Você nem foi excelente em vendas, nem foi excelente em entrega, nem foi excelente em organizar, nem foi excelente em atender. E aí você fica médio ou mediano e acaba ficando também medíocre. E o teu cliente vai perceber isso. Essas questões de liderança, de formação de equipe, de saber que o funcionário está vestindo a camisa da empresa, ele absorveu o DNA do negócio, ele está afim de te ajudar, é essencial. Outro ponto também que a gente pode falar é sobre o marketing, né? Um dia tem aí vendas e lucratividade. Marketing hoje, aliás, hoje não, sempre foi fundamental. Só que hoje a gente tem várias ferramentas de venda que o seu negócio pode se beneficiar com isso. A gente tem aí uma forte tendência de vendas sendo fechadas por WhatsApp. A pandemia trouxe isso, né? Distanciou o cliente de dentro da loja, aquele cliente que ia muito na sua loja, e passou a ser atendido por canais digitais, no direct lá do Instagram, pelo WhatsApp, quase não se usa e-mail, e aí ligações feitas aí de toda aquela região, do Brasil todo, em que talvez você possa atender ou não, a logística, né, de devolver isso ao cliente, de realmente conseguir vender e entregar, isso tudo tem que ser visto dentro da tua estratégia de venda. Todo o processo de venda deve estar alinhado com uma campanha de venda, justamente com as métricas e desempenho desejado que as suas vendas necessitam ser atingidas. Fique, né, atento, porque errou no marketing, o planejamento financeiro vai estar errado, porque, por sua vez, não vai chegar a um resultado esperado. Sem chegar ao resultado esperado e planejado, todo o desempenho da empresa vai estar afetado, ou seja, vendas não vão ser suficientes para alimentar o teu fluxo de caixa, a tua necessidade de dinheiro, que você não vai estar sadio, esse fluxo de caixa. Compras serão afetadas, né? Porque você não vai ter dinheiro para comprar. Investimentos não serão feitos, crescimento não será atingido e entra-se aí em um ciclo vicioso de empréstimo para sanar dívidas, gerando assim mais dívidas e quebrando o negócio a curto prazo. Então, em resumo, a combinação de controles, ferramentas de gestão, informações contábeis e conhecimento do gestor é fundamental para o sucesso das micro e pequenas empresas. Essa abordagem permite uma visão mais completa da empresa. Isso vai facilitar a tomada de decisão. E isso vai fazer com que você elabore estratégias de sustentabilidade do negócio. E, já que o nosso episódio é para falar sobre ferramentas de gestão, né, a gente vai aqui listar para você algumas ferramentas de gestão que são essenciais para o sucesso e continuidade de um novo negócio. Elas ajudam aos empresários a tomar decisões de estratégia, a otimizar o processo e manter o foco no crescimento sustentável. Aqui estão algumas das principais ferramentas que podem ser aplicadas no seu dia a dia. E aí a gente vai seguir aqui te dando algumas dicas sobre algumas ferramentas que já são usadas há muito tempo. Talvez você não conheça, porque nunca precisou delas, mas elas são essenciais para o negócio
porque a partir da abertura do seu negócio, você vai precisar de muita informação, você vai precisar de muito controle e você vai precisar de ajuda. E essas ferramentas vão te ajudar. Uma delas, né, a principal aqui que eu vou elencar, é a análise SWOT, ou também chamado de FOFA, né? Que aí ela vai ter as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ela deriva aí, o SWOT deriva justamente da transcrição dessas iniciais do inglês para o português. Então, você vai identificar quais são os seus pontos fortes do negócio e o que ele tem a oferecer para o mercado. Isso é importante. Em que você é bom? As suas fraquezas representam os pontos fracos que precisam ser aprimorados para superar os resultados atuais, as oportunidades que você tem no mercado interno e externo, e identifica ainda as ameaças que são os seus concorrentes externos que você possa ter. Existem pessoas que, além da análise SWOT, também desenvolvem aí o Canvas de modelos de negócio. É uma ferramenta visual que descreve como uma empresa cria, entrega e captura valor. Ajuda a entender o modelo de negócio de forma holística, de uma forma visualmente fica interessante de se ver. E isso é muito importante. Para aquelas pessoas que fez a análise, fez o Canva e quer cair em campo para preencher cada uma dessas lacunas, aí a gente indica aí um sisteminha de controle de gestão. Você pode usar o Trello, a Asana e vários outros que tem no mercado. São ferramentas para planejar, organizar e acompanhar projetos. Projetos desde o menor possível que você possa querer, né? Que é, quero desenvolver um novo produto, aí tem etapas de desenvolvimento. Não, eu quero revender um produto, aí tem contato com o fornecedor, captação desses fornecedores, negociação, compra mínima, venda, retorno. Aí você tem um projeto de fazer isso nessas ferramentas muito simples. Ainda você pode utilizar, já que você não tem ali um controle, um CRM, coisas mais elaboradas, você pode ter planilhas eletrônicas, como o próprio Excel e algumas planilhas desenvolvidas pelo próprio Google, né? Algumas ferramentas do Google. São úteis para análise de dados, orçamento, controle financeiro, acompanhamento de métricas, né? E a comunicação interna. Eu aconselho você procurar ferramentas baratas que todo mundo possa utilizar. Instala aí um aplicativo ABCD para a gente se comunicar. Pode ser feita comunicação pelo WhatsApp, se for realmente efetiva. A gente tem aí o Microsoft, o Teams, que é usado muito hoje. A gente tem chats via Gmail, chat do Gmail corporativo, né? Então, isso também pode ser utilizado. São ferramentas para controlar, medir, acompanhar e conversar com os colaboradores, né? Compartilhamento de arquivos, comunicação eficiente entre as equipes. E, principalmente, aí, o nosso calcanhar de Aquiles das empresas, que é a gestão financeira, que hoje você encontra diversos sistemas baratinhos aí, alguns até gratuitos, e depois você vai evoluindo para um sistema pago, um sistema um pequeno valor de investimento mensal, em que você possa controlar todas as suas finanças, emitir boleto, fazer cobrança, né? E não se perder aí nas vendas e no recebimento de recursos e pagamentos, né? Para você criar o seu fluxo de caixa. Aí a gente tem exemplos como o Nibo, Conta Azul e vários outros no mercado. Então, para facilitar o seu entendimento sobre a importância do controle, né? Da gestão e o uso de contabilidade, sua tomada de decisão juntamente com várias ferramentas na condução diária do seu negócio, nós listamos nessa matéria, que vai estar disponível lá no blog, né, no Gestão Eficiente, as 20 principais dúvidas de empresários ao começar um negócio do zero. A gente espera com isso que você possa realmente ir lá no blog e dar uma olhadinha, porque, por exemplo, vou te dizer aqui as 3 primeiras perguntas para você ficar com um gostinho aí de quero mais. Qual a importância de um planejamento estratégico para a minha empresa? Quais os principais pontos de um plano de negócio? Como delinear o perfil do meu cliente? E aí segue. O que é uma pesquisa de mercado? Como escolher a estrutura jurídica da minha empresa? Como fazer um planejamento tributário? Então, tudo isso vai estar lá, perguntas e respostas, lá no nosso blog, lá da Gestão Eficiente, certo? Então, são 20 perguntas que a gente separou aqui para você poder se familiarizar um pouco. Poxa, será que só eu tenho essa dúvida? Será que eu estou indo pelo caminho certo?
Será que alguém mais pensou sobre isso? Será que isso aqui realmente é uma boa? Eu devo seguir por esse caminho? Qual é a etapa inicial do negócio, né? Então, tudo isso está muito bem delineado lá, muito bem mapeado lá dentro do nosso blog da Gestão Eficiente. Então, muito bem, nós vamos ficar por aqui, porque na verdade, esse é apenas um conteúdo voltado para dar dicas e lhe ajudar em seus primeiros passos na vida de empreendedor e novo empresário. Para não perder o costume, nós vamos aqui dar algumas dicas, né, de gestão que pode dar continuidade a esse seu processo de aprendizado e crescimento. Indicamos para você os seguintes conteúdos dentro dessa mesma série Você Mais Gestor, tá? Então, para você, aproveita que a gente está republicando aí todos os nossos conteúdos, dando uma modelagem aí visual igual para todos os conteúdos. Vai lá no Spotify, na sua plataforma de música preferida, ou mesmo aí lá no nosso canal no YouTube, apesar de não ter todos os episódios, mas esses aqui tem com certeza nas plataformas de música, como o Spotify, que é o episódio 4, Orientações para abrir seu próprio negócio. Episódio número 8, atuar na informalidade ou abrir meu próprio negócio. Episódio número 12, 7 erros básicos de gestão. E o episódio 30, que é organize o seu negócio e cresça. Gente, esses conteúdos eles são fantásticos. Alguns deles já, por exemplo, o episódio 4 foi na primeira temporada, tá bem simples, né? Tem algumas deficiências neles, mas no conjunto, né, se você listar todos lá na série Gestão, Você Mais Gestor, você vai ver que são informações voltadas para gestão, voltada para tomada de decisão dentro do negócio, e que a gente, às vezes, pincela alguns assuntos de contabilidade, mas o ideal, o foco mesmo é te alertar para dicas de gestão. Por isso, a série é Você Mais Gestor. E a gente quer também que você aproveite aí um pouco mais sobre o conteúdo aqui, já que não dá tempo da gente explanar tudo com umas 20 perguntas mais básicas aí, as 20 principais perguntas que todo recém-empresário geralmente tem, vai estar lá no blog. Então, acesse o nosso blog, dá uma força lá, bota algum comentário, diz se gostou ou se não gostou também. E, principalmente, divulga esse material, tá? É o que eu te peço. Se você gostou e divulgue pelo menos para mais 5 pessoas, que pelo menos dessas 5, 2 ou 3 também vai gostar, indica para mais outras pessoas, isso já faz uma rede colaborativa aí muito grande. O nosso objetivo aqui, com esse trabalho, não é captar clientes aqui para gestão contábil, ou para insight, marketing inteligente, ou vender treinamentos pela Level Treinamentos, ou conseguir endereços fiscais aí para o nosso registro de Cowork. Não. Essas empresas, elas se juntaram, elas sabem da dificuldade, da necessidade dos empresários de terem conteúdo, sabem que essa falta de conteúdo leva a uma futura extinção dessas empresas e a gente se preocupa com exatamente isso. Você depositou todos os seus sonhos, expectativas, dinheiro nesse negócio e do nada ele não dá certo. Então ele não deu certo porque o negócio é ruim ou ele não deu certo por falta de maturidade do empresário, de falta de informações e de alguém que o ajude. Se for por falta de ajuda, nós estamos aqui. Então, eu te agradeço, fica aqui meu muito obrigado. A gente fica com esse conteúdo por aqui. Fique com Deus. A gente se vê no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau. Muito obrigado.